A mensagem de hoje é focada à conversão de uma mulher samaritana que teve o privilégio de encontrar junto a uma fonte de águas aquele que é a fonte da água da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de continuar, eu vou te pedir para que você deixe o seu like. Assim você ajuda que essa mensagem chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Uma mulher desconhecida. A Bíblia não registra o nome nem a genealogia da mulher samaritana. Diz apenas que ela era natural de Samaria, capital do antigo reino do norte. Tratava-se de uma mulher humilde, pois ela mesma cuidava de seus afazeres domésticos. Não temos certamente de quem os fizesse. Era, pois, uma mulher laboriosa. Seu nome não nos importa. O importante para Deus são os atos da pessoa, são as suas obras. Estamos vivendo uma época em que os homens fazem questão que seus nomes apareçam. É a era do estrelismo. Todos querem aparecer, seja nos jornais ou nos programas de televisão, não importa como, o negócio é aparecer. Os milagres operados por Jesus despertaram a atenção do povo e a sua fama chegou até os fariseus. Estes, movidos mais pela inveja, procuravam encontrar Jesus. Entre os discípulos de João também houve discussão, porque Jesus batizava mais que o próprio João. Então o Senhor Jesus resolveu deixar a Judeia e ir outra vez para a Galileia. Ele não aceita e não concorda que haja inveja e contenda no seu trabalho. Por isso, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. João 4, versos 3 e 4. Samaria, conforme foi dito, era a antiga capital do Reino do Norte, fundada por Onri, rei de Israel. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Reinou 6 anos em Tirza, e de Semer comprou o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata. E edificou nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do outeiro. 1 Reis 16, versos 23 e 24. Samaria foi por muito tempo um centro de idolatria. Quando Sargom II, rei da Síria, levou para o cativeiro as 10 tribos do Reino do Norte. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fez-os habitar em Ala, e junto a Abor, o rei de Cozã, e nas suas cidades dos Medos. 2 Reis 16, verso 6. Depois enviou para a cidade de Samaria os povos oriundos de outras terras e nações. Era uma mistura de babilônios e gente de Ava, de Amate e de Sepharvim. Depois o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sepharvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. 2 Reis 17, verso 24. Foram esses povos que vieram para colonizar Samaria, resultando daí uma raça mista que provocou muitos conflitos com os judeus. Jesus, cansado do caminho, sentou-se para descansar junto à fonte de Jacó, porque sua humanidade experimentou as mesmas limitações físicas que todos os homens sentem e conhecem. Era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia, segundo o calendário judaico, quando seus discípulos voltaram da cidade para onde tinham ido comprar comida. Para os samaritanos e tantos quantos ali passassem, o poço de Jacó constituía-se na única alternativa para se conseguir água. O poço lá estava há mais de 1.700 anos. Jacó o tinha dado a seus filhos. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus, dirigindo-se àquela mulher, disse-lhe: "Dá-me de beber." Aquele que convidava os cansados e oprimidos, "Vinde a mim", sentia-se agora sedento. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu,
me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? As barreiras religiosas e sociais são um impedimento. Para a mulher samaritana, havia 3 barreiras para ela aproximar-se de Jesus. Primeiro, a barreira racial. Jesus era judeu e ela samaritana. Segundo, a barreira material. Jesus não tinha para ela os utensílios para tirar a água do poço. Eram necessários um balde e corda. Terceiro, a barreira espacial. O poço era fundo. Mas para Cristo, todas as distâncias são encurtadas. Jesus derruba as barreiras e diz para a mulher: respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. João 4, verso 10. Para tirar a água viva, que é a graça salvadora de Deus, não precisamos de balde e corda. Precisamos unicamente de conhecer o dom de Deus. Não existe poço fundo para Jesus. As dificuldades são superadas. Jesus não perguntou se a mulher era idólatra, nem se era de boa ou má conduta. Não perguntou qual a sua religião e a sua família, mas ofereceu-lhe o que ela mais necessitava, a água viva. 2 coisas a mulher não conhecia: o dom de Deus, o Espírito Santo, e o que te diz, dá-me de beber, Jesus, que é a verdadeira fonte da água viva. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, verso 37. Para se tirar água do poço de Jacó era necessário balde e corda, pois o poço era fundo. Mas para tirarmos água da fonte da vida, precisamos unicamente de fé. Para sermos uma fonte, temos que aceitar a Cristo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4, verso 14. Ele oferece gratuitamente. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Jesus é a fonte inesgotável, fonte de água da vida, onde diariamente todos os crentes de todos os povos e raças podem beber e encher os seus cântaros, que simbolizam novos corações. As palavras de Jesus despertaram o interesse material da mulher samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. João 4, verso 15. O propósito da mulher era não ir mais ao poço de Jacó tirar água. O poço de Sicar é uma figura do mundo. Quem beber desse poço, o mundo, voltará a ter sede. Existem muitos crentes que voltaram a beber em Sicar. Por isso, não tem uma vida consagrada a Deus. Entretanto, a mulher samaritana nunca mais voltou a beber água do velho poço de Jacó. Daquele dia em diante, encontrou uma fonte melhor, Cristo, a fonte das águas vivas. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. A visão espiritual da samaritana é despertada. Ela desejava saber onde e como adorar a Deus. Os samaritanos consideravam o Monte Gerizim sagrado. Nele estava o templo samaritano. Por isso, a mulher argumentou com Jesus dizendo: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João 4, verso 20. Jesus ensina-lhe que Deus não pode estar em lugar determinado pelo homem e mostra-lhe que o Pai é adorado em espírito e em verdade. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, versos 22 e 23.
Existem 3 tipos de adoradores: os que adoram o que não sabem, os que adoram o que sabem, os que adoram em espírito e em verdade. Foi aí que a samaritana compreendeu a verdadeira adoração e, como evidência de sua transformação, deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo: vinde e vede, não é este o Cristo? O cântaro abandonado é sinal de conversão e de que as coisas velhas já se passaram. Quem se converte a Cristo abandona os vícios, os maus costumes e procura ter uma vida diferente, regida por normas de condutas diferentes. Deixando ali o seu cântaro, deixando a velha natureza, encheu o seu novo cântaro de água viva, fé, e sem perder tempo, voltou à vida, dando testemunho de Jesus aos seus concidadãos, dizendo: vinde e vede, o homem que me disse tudo o que precisamos ouvir, saber e aprender. Jesus espera que façamos o que fez a samaritana. Sigamos o exemplo da mulher samaritana. Deus te abençoe em Cristo Jesus.